Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Hoje uma semana muito importante, antecedendo uma data muito importante. Hoje dia 22 de dezembro, sábado agora, na noite de sábado para domingo, estaremos celebrando uma data muito importante, talvez a data mais importante do ano para todos nós cristãos, espíritas, católicos, enfim, que é o aniversário do nosso querido Mestre Jesus. Então hoje uma palestra mais do que especial, para celebrar essa data, com o nosso amigo Padre Paulo César, lá do Rio Grande do Sul, que gentilmente atendeu o nosso convite para fazer essa palestra especial nessa semana, mais do que especial, que é a semana do Natal. E desde já, todos nós aqui, esperamos que vocês que estão nos acompanhando agora, no momento em que a palestra está indo ao ar, ou depois, no momento em que cada um for assistir, que vocês sejam tocados realmente pelas bênçãos de Jesus na noite de hoje, que seja uma noite realmente muito especial para todos nós que estamos aqui, os nossos animaizinhos, para aqueles que de alguma forma estão nos acompanhando, seja aqui, agora, seja no outro lado da vida. Vamos fazer a nossa prece de abertura, para começar essa palestra mais do que especial na noite de hoje. Agradecendo a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, a Francisco de Assis, o patrono do nosso grupo, que as suas bênçãos sejam derramadas sobre cada um de nós na noite de hoje, tocando os nossos corações, aliviando as nossas tristezas, as nossas amarguras, que possamos sentir a presença do nosso divino amigo, que ele possa adentrar nos lares de cada um de nós na noite de hoje, envolvendo a cada um com a sua luz, com a sua paz, com o seu amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, só tenho, antes de passar aqui a palavra para o nosso amigo Padre Paulo César, rapidamente só tenho 2 recadinhos aqui sobre as nossas atividades presenciais, que nós já encerramos o nosso ano de atividades presenciais, continuamos aqui com as palestras, Hoje tem palestra, semana que vem, dia 29, tem a última palestra do ano. Então, só para o pessoal aí ficar atento, às nossas datas. Então, nós já encerramos os nossos atendimentos presenciais deste ano, O nosso último atendimento foi na quinta-feira da semana passada, dia 15 de dezembro. As datas de retorno dos nossos trabalhos. Os trabalhos de quinta-feira retornam no dia 12 de janeiro, é a segunda semana do mês de janeiro. E o trabalho dos animais, no dia 1º de janeiro. O primeiro domingo do mês é dia 1º de janeiro, então nós não teremos. Retornaremos então no dia 15 de janeiro, que é o terceiro domingo do mês de janeiro. Então dias 12 e 15 de janeiro, as datas de retorno aí das nossas atividades presenciais. Lembrando que nas quintas-feiras não precisa de agendamento, só chegar lá no nosso centro espírita. No caso do domingo, tanto para o trabalho dos animais, como também o atendimento de reiki, cromoterapia, é necessário aí fazer o agendamento. Então, dias 12 e 15 de janeiro, as nossas datas de retorno aí das nossas atividades presenciais aqui do Jefa Sorocaba, mas, como falei, continuamos aqui com as nossas palestras online, hoje, dia 22, e semana que vem, dia 29, encerrando o nosso ano aqui de 2022. Então, eu quero desde já agradecer a todos vocês que nos acompanharam, seja ao vivo, nas nossas palestras ao vivo, nas nossas palestras gravadas, nos nossos trabalhos presenciais, que graças a Deus conseguimos manter firmes e fortes neste ano de 2022, retomamos lá em agosto de 2021. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui online, presencialmente, e desde já dando um spoiler aqui para 2023, teremos novidades, boas novidades para 2023, novas atividades no Jefa, aguardem que ano que vem a gente divulga aqui com mais calma, mas são boas novidades, garanto para vocês que o pessoal vai gostar bastante. Atendendo, inclusive, um pedido antigo das pessoas para 2023. Aguardem. Como diria Silvio Santos, aguardem. Semana que vem, ano que vem, a gente faz aqui a divulgação das nossas novas atividades. Vou colocar aqui na tela o nosso querido amigo Padre Paulo César Rosa, diretamente do Rio Grande do Sul, está aqui com a gente para fazer essa palestra especialíssima no dia de hoje, na antevéspera de Natal, dia 22 de dezembro, na noite de sábado para domingo, todos nós estaremos certamente com os nossos corações mais quentinhos, como diria minha amiga Bárbara Carlos, lá de Porto Feliz,
estaremos com os nossos corações mais quentinhos, porque celebraremos, né, o nascimento do nosso Divino Mestre Jesus. Então, Padre Paulo César, uma honra receber você aqui na nossa palestra online da noite de hoje. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Jefa Sorocaba. Boa noite, meu querido amigo Wilson. Boa noite a teu pai, Wilson, né? A tua mãe, a Vanessa, tua esposa, a todo o pessoal do Jefa de Sorocaba, os quais eu já tenho um imenso carinho e considero assim já uma grande amizade, mesmo que virtualmente, né? Mas estamos há anos já conversando, fazendo lives, partilhando sobre a compaixão animal, sobre espiritualidade. Então, para mim, é uma grande honra estar aí nesta véspera de Natal, uma data também tão significativa para nós, né, cristãos, e me sinto honrado mesmo aí com esse convite. Antes da gente começar a nossa conversa de hoje, Padre Paulo, o senhor falou de nos conhecemos apenas virtualmente, mas isso vai mudar em 2023. Né? Estávamos conversando aqui antes da nossa Sim. palestra online. Padre Paulo César vai fazer um tour, né? Vai aproveitar o mês de janeiro de 2023, vai fazer um tour aí por várias cidades do Brasil, né? Para divulgar o trabalho dele, divulgar a causa vegana, né? E para nossa alegria, para nossa honra, Padre Paulo César estará presencialmente aqui em Sorocaba no dia, deixa eu até abrir aqui a minha colinha, no dia 21 de janeiro, que é um sábado, 21 de janeiro de 2023, um sábado, estará aqui com a gente. Acabamos de acertar os detalhes dessa visita mais do que especial do Padre Paulo César aqui. Então, já antecipando, nós vamos divulgar com mais intensidade, né, a partir do ano que vem, mas só para o pessoal já ficar ligadinho. Dia 21 de janeiro, é um sábado, teremos duas atividades aqui presenciais com o Padre Paulo César. Uma para os animais e outra apenas para os humanos. Então, desde já, deixar o recadinho aqui para o pessoal. Sábado, dia 21 de janeiro, das 4 da tarde até as 6 horas da tarde ou da noite, né, como cada um preferir, Padre Paulo César estará lá no Jefa Sorocaba, fazendo a bênção dos animais. Mais ou menos o que a gente faz nos nossos domingos, né, de trabalho dos animais lá no Centro Espírita. Padre Paulo César estará lá das 4 às 6 da tarde, recebendo a todos com muito amor e carinho para dar a bênção dos animais. Então você que normalmente conhece o nosso centro, que já esteve conosco, né, nos nossos trabalhos presenciais, ou mesmo, né, quem ainda não teve a oportunidade, das 4 às 6 da tarde, no dia 21 de janeiro, Padre Paulo César vai fazer a bênção dos animais e vai ser uma honra para a gente receber esse amigo querido que, por enquanto, não nos conhecemos pessoalmente, mas teremos essa alegria imensa de conhecê-lo no dia 21 de janeiro. Então, Padre Paulo, reforça aí para o pessoal que está nos assistindo a bênção dos animais, dia 21 de janeiro, lá no Jefa Sorocaba, das 4 às 6 da tarde. Foi uma das grandes motivações para mim fazer esse tour, essa jornada vegana, que eu estou fazendo assim, no impulso, mas sei que foi uma ideia que veio de Deus, né, para a gente dedicar as nossas férias para os animais e conhecer novos irmãos e irmãs pessoalmente, agora como você disse, e fortalecermos cada vez mais esta nossa causa, essa nossa compaixão, dando o exemplo do ecumenismo, do diálogo interreligioso. E para mim estar no centro espírita é muito significativo, né? Porque onde estão aqueles que apoiam o meu trabalho concretamente e que comungam dessa mesma ideia, né? Desse plano de Deus. E essa celebração seria a celebração da bênção dos animais, seria também uma celebração com partes bíblicas. Se a gente tiver som, eu preparei também uns cantos ali próprios para isso, para esse momento. Um momento de partilha da palavra e de bênção para os animais. E depois, o outro evento seria a palestra, né? Propriamente dita, essa que eu vou fazer por todo o Brasil, e mostrando a compaixão animal, está presente na Bíblia, muito presente, e na igreja na qual
né, como padre, eu transmito a palavra do Papa, dos papas, não só desse, dos outros também, dos santos, que muitos irmãos espíritas aí veneram, né? Um grande destaque é São Francisco de Assis, e outros, assim, que também eu sei que no Espiritismo são muito respeitados e estudados, né? Sem dúvida. Então, E acho que vai ser um momento muito, muito marcante. para nós principalmente vai ser muito significativo recebê-lo aqui, né? Como você falou, esse ecumenismo, né? Que é mais do que necessário, né? Nos tempos de hoje, né? Principalmente depois de um ano tão conturbado que a gente viveu, né? De pessoas brigando pelos motivos mais fúteis possíveis, mais bizarros, né? Enfim, não tem cabimento, né? A gente tá vendo pessoas brigando, né? Por motivos que realmente não condizem, né? Com a palavra de Deus. Então, para o pessoal desde já ficar esperto. Dia 21 de janeiro, das 4 às 6 da tarde, pessoal que quiser levar o seu animalzinho lá no Jefa Sorocaba, o Padre Paulo César vai fazer a bênção dos animais lá no nosso centro. Às 7 horas da noite, ele vai fazer essa palestra, como ele já falou. Essa palestra, né, até por conta do nosso espaço físico, para quem já foi lá no Jefa, né, sabe, conhece, né, o nosso espaço físico, por conta, né, da limitação, né, do nosso espaço, essa palestra vai ser como se fosse o agendamento que a gente faz no domingo dos animais. Então quem quiser ir na palestra, aí sem os animais, né, só os humanos, vai ter que, né, entrar no nosso site, né, fazer lá a reserva, né, para poder assistir a palestra às 7 horas da noite, também no dia 21 de janeiro. Então fica o convite aqui desde já, dia 21 de janeiro de 2023, das 4 às 6 da tarde, a bênção dos animais, lá no nosso centro, e às 7 horas da noite, a palestra com o Padre Paulo César. Essa palestra, né, com agendamento, né, para o pessoal que quiser assistir, né, vai ter uma limitação ali de um número, né, reservado ali de pessoas, então vai ser necessário aí fazer o agendamento prévio para todo mundo ficar confortável, né, para todo mundo poder assistir a palestra com muita tranquilidade. Então, desde já, Padre Paulo César, né, agradeço, né, ter lembrado da gente, né, de ter colocado, né, Sorocaba, né, nessa sua peregrinação aí do mês de janeiro. Né, para a gente vai ser realmente uma honra e uma alegria muito grande recebê-lo aqui, né, e provar realmente, né, que todos somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos em Cristo, e não temos, né, essas divisões que, sei lá, são necessárias ou não, né? Uns são católicos, outros são espíritas, outros são evangélicos, mas não importa. O mais importante é a palavra de Deus, é a mensagem de Jesus, e principalmente no dia de hoje, né, Padre Paulo César, antecedendo aí o Natal, né, é uma data mais do que significativa, né, para católicos, para espíritas, para os evangélicos também, para todos os cristãos de uma forma geral. Então esse é o tema que a gente escolheu para a gente conversar na noite de hoje, né? Então, por favor, né, comece aí a sua exposição em referente a essa data tão significativa, né? Não só, né, para aqueles que comungam, né, dos nossos ideais, né, em relação a Cristo, mas principalmente em relação aos animais, né? Porque Jesus, né, a gente até já fez uma palestra no ano passado falando sobre isso. Jesus veio aqui para nós, né, para o nosso mundo, e estava ali rodeado de animais, rodeado dos seres da criação. Então é uma imagem muito significativa, né, que tem um significado, né, realmente muito profundo para todos nós, né, Padre Paulo? Isso. Uma data que se repete todos os anos, como um aniversário, mas que, para nós cristãos, além de ser um aniversário, e sabemos que é simbólico, né, porque não se tem a data precisa do nascimento de Jesus, mas além desse aniversário, o Natal ele tem um sentido de renascimento, de vida nova, desse Deus que se faz homem junto a nós, que vem ao nosso encontro, vem para nos libertar, né, das mazelas, daquilo que nos faz sofrer. É este homem que traz a luz para iluminar nossos caminhos e que vem para restaurar não somente o ser humano, mas toda a criação, todo o universo. E por isso que os animais estão incluídos aí, porque eles são parte da criação. Nós temos nas igrejas cristãs
antes do Natal, seria importante ressaltar, 4 semanas antes do Natal tem o tempo do Advento, do latim advenire, advenere, aquele que vem, né? E fala dessa vinda de Jesus no Natal e da outra que aguardamos, né? E é interessante, assim, as leituras que tem nesses domingos, que já foram, que já passaram, nos últimos 4 domingos, muitas profecias, principalmente do profeta Isaías, esse que nós, né, como os espíritas também tanto gostamos, porque ele vislumbra um mundo vegano lá na frente, né? Todos os seres, os animais vivendo em harmonia, o lobo e o cordeiro, aquelas passagens todas. Ele diz ali que a ciência do Senhor, o conhecimento do Senhor descerá sobre a humanidade, não se praticará mais nenhum mal, nenhum canto da terra, e a bondade do Senhor será tão imensa quanto os oceanos. É bom lembrar que o Isaías, ele é um dos personagens principais do tempo do Natal. Ele que fala muito desse libertador, desse Deus, né, que se faz presente entre nós. E aquela situação que Isaías narra ali, ela é muito parecida com a nossa, hoje. Parecida na questão de guerra, de violência, de escravização. Hoje nós podemos dizer que há tantas prisões, somos escravos de tantas coisas, né? De falta de sentido das pessoas naquela época, hoje também, sentido de vida, pessoas que estão cansadas. Tem uma passagem que foi no 3º domingo do Advento, ele vem com uma palavra para fortalecer as pessoas. Não cansem de rezar, mesmo que suas mãos já estejam sem forças, que os joelhos já estejam sem energia. Continuai, porque a libertação está próxima. Deus está, né, para vir. E é o que nós ansiamos hoje também, né? Nós temos um quadro muito parecido com aquele quadro ali do povo do Antigo Testamento. É muito sofrimento. Inclusive, o Natal, para nós, que temos a compaixão animal, é uma data que se torna até pesada, né? Porque a gente sabe que, devido a culturas aí ultrapassadas, obsoletas, ao comércio, há uma grande matança de animais, mais do que é corriqueiro. E o Papa, né, essa semana agora, ele deu Papa Francisco, ele deu uma mensagem. Ele deu assim mais uma indireta, né? Vamos fazer o Natal com mais simplicidade, sem tanto desperdício, sem tanto abuso, porque não é o momento propício para isso. Em meio a tantas guerras, em meio à pandemia, em meio ao sofrimento, à fome no mundo. Para a gente também cuidar nos presentes, né? Ele tem pregado essa filosofia franciscana do desapego. Então, o Natal, antes de ser esse grande acontecimento do nascimento de Jesus, é um tempo de reflexão, é um tempo de interiorização, de conversão, de mudança de vida e de abrirmos as cortinas do conhecimento, né? Bom, lá muita gente vai celebrar com o peru lá. Daí, da onde vem isso? Qual a origem disso? Está na Bíblia. José e Maria fizeram algum churrasco, mataram algum animal quando Jesus nasceu. Hoje nós temos acesso às informações, não é como na minha infância, a gente só tinha televisão, e era só novela e programa de auditório e filmes de faroeste.
eram bons, é um entretenimento, né? Mas não tinha muita informação. Hoje as pessoas têm informação, nós temos informações, nós temos documentários, nós temos livros, nós temos palestras, nós temos as lives, nós temos várias pessoas aí expondo a realidade, a necessidade de conversão, né? Que nós todos aqui nos incluímos, e a gente chama atenção, então, para esse ponto, o verdadeiro sentido do Natal. Nós descobrirmos esse Jesus, príncipe da paz, que se fez homem junto dos animais, numa manjedoura, num coxo de um porco, né? Mas aquele coxo que é tão desprezível aos olhos humanos, Deus tomou como berço divino, o lugar onde ele quis repousar. E outro significado também do nosso coração, né? Ele vai se desapegando, ele vai se tornando pobre, ele vai se tornando humilde, simples, como um coxo, como uma manjedoura. E é ali que Deus vem habitar em nós. E o Natal, ele toca os nossos corações, né? Para nós abandonarmos todas essas práticas que não conduzem à vida, que não condizem com a vida, nem com a vida humana, né? Muito menos com a dos animais. E que seja um momento de oração, de nós contemplarmos o presépio que é digamos, uma invenção de São Francisco de Assis, né? Não sei se você sabe o contexto que surgiu. Não sei toda a história, né? Mas eu até ia te perguntar, quando você começou a falar do presépio, São Francisco que idealizou, que pelo menos trouxe, né, pra gente Sim. essa ideia do presépio. Então, por favor, eu particularmente não conheço a história completa, conheço partes da história, tenho certeza que muita gente que está nos assistindo também não conhece. Então, por favor, um momento mais do que propício, né, pra gente conhecer um pouquinho da história do presépio em relação a São Francisco. Por favor, padre. Que havia lá em Assis, então, na noite do Natal, tinha um homem que tinha muitos animais, ele criava animais para matar e comer, né? E na noite do Natal, São Francisco estava por ali e viu o homem amolando uma faca lá, que ele ia, como diz aqui, carnear, né? Porcos e bois, eu acho, e aves. E o São Francisco não se conformou com aquela cena, foi até este homem, deu uma catequese para ele e disse: por que você, em vez de matar esses animais, por que você não faz um presépio vivo e chama as pessoas aqui chama os pobres para confraternizar, para ver como foi o nascimento do Senhor? E o homem ficou comovido, né? Porque São Francisco já tinha uma fama de santo e tudo, e foi tocado. E realmente eu acredito que São Francisco, quando ele falava, ele tinha o poder de tocar as pessoas. Sendo tocou até o coração do sultão lá, que foi lá conversar, né, pessoalmente com ele. Então, esse homem ficou comovido com a ideia e colocaram ali os animais, boi, cavalo, porco, frango, galinha, e pegaram uma criança da vizinhança que era novinha, que tinha recém-nascido, e fizeram ali uma fez o papel de Maria, outro de José, os pastores, e fizeram o presépio vivo. Então, o primeiro presépio da história da humanidade foi um presépio vivo. Depois, então, o pessoal gostou daquela ideia e foi fazendo as imagens, né? Porque nem todos aí teriam animais para fazer ao vivo. Então, veio de um ato de compaixão. Se a gente só assimilasse esse ensinamento de São Francisco de Assis, né? Eu garanto que nós não teríamos nenhum bicho morto em cima da mesa na noite de Natal. Pois é até contraditório, né, Padre Paulo? As pessoas, pelo menos aqui na minha casa, a gente monta árvore. Esse ano a gente acabou não montando árvore, até por preguiça mesmo, mas normalmente a gente monta árvore, minha mãe também monta árvore na casa dela. E eu ganhei, inclusive, da minha mãe uma manjedoura, né? Num dos natais, ela me deu uma manjedoura com o menino Jesus.
E muita gente coloca embaixo da árvore de Natal, né, um mini presépio, ou pelo menos aquilo que representa, né, o presépio, né, que simboliza, né, a vinda de Jesus. E aí depois as pessoas colocam embaixo da árvore, né, o símbolo do Natal, né, que é o menino Jesus, colocam ali os animais. E aí depois, na hora da ceia, na mesa da ceia, os animais também estão ali, só que de uma outra forma e da forma mais equivocada possível. O que a gente pode, lógico, longe de nós aqui querer, né, mudar a cabeça das pessoas, né? Acho que nenhum de nós aqui tem essa pretensão, mas como é que a gente pode, de alguma forma, tocar os corações das pessoas, como Francisco de Assis, né, tinha esse poder, né? Estamos muito, mas muito longe, né, da grandiosidade dele, mas minimamente, o que a gente pode fazer, Padre Paulo, para tocar o coração das pessoas, que a imagem da manjedoura, né, a imagem, né, de Jesus ali rodeado de animais, e que muita gente monta ali o seu presépio em casa, por que a gente não pode montar esse mesmo presépio, ou, né, entre aspas, né, fazer o mesmo presépio na nossa ceia de Natal, na nossa mesa de Natal? E só para complementar, quando eu comecei, né, no Espiritismo, né, quando eu comecei a frequentar centro espírita, eu ainda comia carne. Né, eu parei de comer carne faz 10 anos. Mas eu já sou espírita há mais de 20. E eu lembro que toda a época de Natal, né, quando chegava, né, a época de Natal, né, o dirigente lá do centro, né, quando às vezes a gente fazia até o trabalho, né, no dia de Natal ou na véspera de Natal, né, lá nunca parava. E uma coisa que me marcou muito, eu era adolescente ainda, tinha 15, 16 anos. Uma coisa que me marcou muito não comam o presépio. Pelo menos na noite de Natal, pelo menos no Natal, não comam o presépio. Preservemos, né, essa imagem, né, essa simbologia do Natal, não comendo o presépio. Quer comer no restante do ano? Né? Ok, cada um faz o que quer. Mas pelo menos no Natal, que a gente não coma o presépio. E será que pelo menos no dia de Natal, na véspera de Natal, depois no almoço de Natal, será que pelo menos nesse dia, padre, as pessoas não podiam se sensibilizar com a imagem do presépio, com a imagem de Jesus rodeado dos animais e tentar pelo menos nesse dia mudar os seus hábitos? Pois é, meu amigo, eu tenho pensado muito nisso e tenho buscado uma forma, né, de tocar nas pessoas. Mas é um mistério, né? Ainda confesso para você que não descobri a melhor forma. Eu sei que muitas situações, assim, nas minhas postagens, eu sou bem agressivo, e que talvez eu machuque muitas pessoas, né? Mas creio que não é maior a dor deles do que aqueles animais que são mortos, torturados e vão para a mesa. Na verdade, A agonia na verdade, deles, eles são assassinados, né, padre? Eles não são mortos, eles são assassinados. assassinados, né? Sim, isso aí. Eu creio que a profecia, né, ela não é tanto assim de dizer o futuro. Claro, a gente diz o futuro inspirado pela Bíblia, pela palavra de Deus. As profecias, nós acreditamos que elas todas irão se cumprir. E outras profecias aí que tem, que nós vamos passar muitos momentos difíceis no clima, na questão da água, isso é ciência, né? Nem é profecia. Mas a profecia, ela se caracteriza principalmente por denunciar as injustiças. Isso foi o grande ato dos grandes profetas lá do Antigo Testamento, e eles eram muito incisivos, né, muito diretos, com João Batista, né, que denunciava tantas coisas, até por isso perdeu a cabeça dele, quer dizer, cortaram a cabeça dele, e Jesus, né, que toda hora era confrontado e muitas armadilhas, mas ele sempre denunciando as injustiças. E creio que
essas injustiças aí que acontecem hoje com os animais, a gente deve denunciar, deve mostrar, deve ali. Às vezes eu nem olho a imagem, ali o vídeo, porque não tenho coragem, mas boto, né? Porque ninguém pode ser hoje, digamos, absolvido por ignorância. Nós temos informações a tudo. Ninguém pode dizer, eu não sabia, eu não sei, eu nunca vi nada disso. Eu achei que era outra coisa. E cada dia a gente vai descobrindo mais, né? Eu não tinha tanta, por exemplo, tanta resistência ao leite, mas depois que eu fiquei sabendo de como funciona a indústria leiteira, que é mais cruel que a de carne, então vi que o conhecimento liberta e a gente, né, não é a mesma coisa depois que a gente abre os olhos. Muita gente, através dessa exposição que a gente faz, são tocadas. Muitos são tocados. Muita gente. Eu acredito que sim. E outros, né, resistem ainda. Resistem. Mas eu creio que aquilo fica incomodando na consciência. Fica um espinho, assim, no coração. E quando vem com deboches, com piadinhas, ou vem com agressão, às vezes, agressão verbal, com rótulos, eu creio que é apenas um sinal de que a ficha caiu. A ficha caiu, mas a muralha ainda não desabou. Claro que o caminho maior sempre é o caminho da caridade, do amor, né? De não condenar. Tudo bem. É o que eu vou tentar fazer nessas minhas palestras também. Mostrar palavras positivas com relação aos animais na Bíblia e nos outros textos cristãos, né? De uma maneira positiva, assim que Deus quer. Mas eu penso que a gente tem que fazer provocações, né? Como nesse livro eu fiz assim diz a Bíblia e assim interpreta o especista, de uma maneira totalmente contrária. Eu acho que conforme o ambiente, conforme o contexto, conforme a situação, nós agimos, conforme a pessoa, nós temos que agir de maneira mais incisiva ou conforme o conhecimento dela, o grau de sensibilidade que ela tem, sabendo que muitos não vão mudar, né? Não vão. Jesus mesmo disse isso, balançou a cabeça, né? E ele foi, aqui eu não vou ficar mais, porque aqui não vai acontecer milagre nenhum, porque ninguém tem fé, né? Falou da própria Nazaré, da terra dele. E a nossa mensagem eu acho que é bem profética, é no sentido de denunciar, mas e não julgar, mas propor uma nova, como o Papa Francisco está fazendo, uma nova economia, um novo sistema. Esses sistemas que nós temos aí são fracassados, né? Como já vimos, porque eles exploram os animais e exploram o ser humano também. Então, o que o Papa está fazendo? Ele está tentando reunir, principalmente os jovens, para que esses, né, com a luz do Espírito, eles possam trazer para a humanidade um sistema econômico que ele já deu um nome, uma economia franciscana, do Francisco de Assis, baseada no desapego e na fraternidade universal. E quando falo fraternidade universal, é só olhar para o símbolo aí da tua camiseta, né? Que ali está a fraternidade universal. Colocar em prática isso que está aí. Claro que é um sonho que pode ser que a gente muito certamente não verá isso acontecer em nossa vida aqui, mas temos certeza que um dia vai ser.
Porque as profecias bíblicas, elas sempre apontam para esse caminho. Lá, trazendo sempre de volta o capítulo 11 de Isaías. Ali é o futuro da humanidade. Mas como mudar os corações? Olha, nem Jesus conseguiu, né? Jesus conseguiu. Porque senão não teria sido crucificado. Estava lá a massa inteira pedindo a vida dele. Crucificam. Muitos que ele tinha curado, quem sabe, muitos que tinham visto os milagres dele, pediam a condenação. Mas a gente vai vendo, assim, você deve perceber também, que a gente sempre toca alguém, né? Sempre vai tocando o coração de alguém, vai colocando uma pulguinha atrás da orelha de alguém. E a minha intenção nessa minha jornada é me fortalecer, indo ao encontro de vocês, dessas pessoas que comungam desse mesmo ideal, desse mesmo sonho, e mostrar que nós não estamos sozinhos. Que na Igreja Católica tem um padre, no Espiritismo tem o Wilson, outras pessoas, tem o Jefa. Ontem apareceu ali um contato de uma muçulmana que é vegana. Então, todos nós sermos agentes dessa transição que a humanidade está passando, que é também desta união das religiões. Na união no amor, dando as mãos para lutar por um mundo melhor, porque afinal todos nós estamos no mesmo barco, né? Na mesma casa, no mesmo céu. Pois é, todos nós, inclusive os nossos irmãos animais, né? Porque quando a gente fala, Sim. né, nessa comunhão, né, de pensamentos, nessa comunhão de ideias, né, a gente não pode jamais deixar de lado, né, os nossos irmãos animais. E infelizmente, né, padre, o que a gente percebe, né, não só, né, das religiões, né, mas das pessoas de um modo geral, elas querem às vezes se unir, mas esquecem, né, de incluir, por exemplo, os animaizinhos, né? Até uma palestra que eu fiz semana passada, né, com a minha amiga Camila, lá de São Bernardo do Campo, médica veterinária, né, a gente falou muito sobre isso, sobre nessa época do ano, né, questão de abandono de animais, né, as pessoas se esquecem, né, de incluir os animais na sua programação de férias, por exemplo. Ah, eu vou viajar, eu abandono, eu jogo meu animal na rua, né, e os outros que cuidem, que se virem, né, ou deixa eles muitas vezes em casa, né, abandonar, sem os devidos cuidados, sem comida, sem água, né, não se importando, né, com a vida, né, desses animais. E olha que a gente está falando de cães e gatos, né, que normalmente são os mais protegidos, né, pela sociedade. Imagine os outros animais, né, que infelizmente a grande maioria, né, não vou dizer a grande maioria, mas uma boa parte da população ainda, né, não teve o seu coração tocado, ainda não percebeu que nós fazemos parte de uma mesma família. Ainda não se ligaram na imagem, né, da manjedoura, na imagem da vinda de Jesus, onde ele estava rodeado de animais, e se esquece, né, principalmente nas celebrações, né, de Natal, de Ano Novo, na Páscoa, enfim, nas datas comemorativas, ninguém muitas vezes se lembra, né, dessa mensagem subliminar, que nem acho que é tão subliminar assim, da vinda de Jesus rodeado de animais. Né? Como você bem falou, que a gente toque um coração por vez, né? Que nessa palestra que a gente está fazendo agora, que um coração seja tocado, mas esse coração, muitas vezes ele pode ser um multiplicador dessa mensagem, como diz a oração de São Francisco, né? Um instrumento da paz de Deus. Né? Eu sempre faço questão de ressaltar isso lá no nosso centro espírita, né? O pessoal que vai lá, todo mundo que vai no centro espírita, e leva os seus animais, vai lá porque gosta dos seus animais, porque ama os seus animais. Mas muita gente que vai lá, e eu conheço, né, você também conhece, pessoas que não gostam de animais, que simplesmente vê os animais como um objeto, que ainda não. E isso, mesmo falando de cães e gatos, que ainda não se tocaram da importância deles na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso planeta. Então, que uma pessoa seja tocada por uma mensagem como essa, que nós estamos, né, humildemente tentando
propor na noite de hoje, né, quase às vésperas aí do Natal, que uma pessoa seja tocada, que uma pessoa que seja tocada compartilhe esse vídeo com alguém que de repente, sabe, de repente não teve ainda esse despertar, ainda não se ligou, né, ainda tá, como a palavra da moda, ainda tá alegando demência, ainda acha que, sabe, o mundo é para ser vivido da maneira mais, né, sem nenhum nexo, sem nenhuma noção. Então, que uma pessoa seja tocada e uma pessoa compartilhe isso, acho que minimamente já vai a gente vai estar entrando nos planos de Deus, né? Como você sempre diz no seu livro. Aliás, durante a sua fala eu mostrei o livro, vou até mostrar novamente aqui para o pessoal que ainda não conhece, o livro do Padre Paulo César, O Despertar da Compaixão, que inclusive ele vai estar, né, vendendo e autografando os livros aqui na vinda dele aqui para Sorocaba. Né? A gente tem o livro aqui, a gente, né, já está quase esgotado, inclusive, né, a leva que a gente comprou de livros, os seus livros aqui. Mas para aqueles que quiserem vir, né, no dia da bênção dos animais, né, ou quiserem ir na palestra, né, o Padre Paulo vai estar ali vendendo o livro dele, vai estar autografando o livro dele. Pode tirar uma foto bacana como essa daí que a gente está vendo aqui, ele com a gatinha dele, né, junto com os livros, junto com o livro dele ali. Então é uma grande mensagem, né, de compaixão, né, como diz, né, o título do livro, é um despertar dessa compaixão e que, sei lá, que a gente consiga tocar um coração por vez, né, Padre? Mas que esse coração seja um instrumento de Deus e propague essa mensagem. Quem sabe, né, outros corações possam ser tocados também por essa grande mensagem de Jesus, né? E acredito que nós, como pessoas religiosas, né, que procuramos viver uma espiritualidade, procuramos viver o carisma de São Francisco de Assis, nada mais oportuno do que a gente usar a influência que a gente tem, se é que a gente tem alguma, né, para propor, né, não impor, mas propor esse mundo esse mundo que a gente acredita que seja o plano de Deus, que é um mundo em harmonia entre todas as criaturas, entre todos os seres, respeitando os animais, vendo neles a presença de Deus, porque afinal vieram dele, foram criados por ele, por livre vontade, e se tem que servir a alguém, é servir a Deus, não a nós. Nós não somos nada, é a Deus que eles servem. E resgatar a nossa vocação de sermos os cuidadores desses seres da criação, os protetores deles, de agir assim como Deus age para conosco. Se nós nos consideramos os senhores dos animais, então temos que agir como o Senhor age para conosco. Com amor, com misericórdia, com compaixão, com cuidado, e promovendo a vida. O servo é aquele, né? Veja, Deus, que é o nosso Senhor, ele se colocou na condição de nosso servo, né? E nós, então, para sermos a imagem e semelhança de Deus, deveríamos ser os servos dos animais. Ou seja, nós podemos organizar um mundo habitável, em que eles têm o espaço. Claro que isso não é para amanhã, isso agora vai ser para milênios, talvez, porque o estrago humano na natureza, na ordem da criação, ele é muito grande. O estrago é muito grande. As espécies animais originais talvez já não existam mais. Elas foram manipuladas de tal forma, como dizia o Papa Bento XVI, certas criaturas que Deus fez, que Deus criou, hoje são apenas caricaturas daquilo que eram na sua origem. Ele ficou muito comovido assim com os frangos que são criados assim em cativeiro.
né? Então, ele falou ali que as caricaturas da criação de Deus. E é impensável até, acho assim, impensável uma religião que ela não espalhe a compaixão pelos animais, pela criação de Deus, porque afinal é obra dele, não é nossa, né? E a religião que vem do religar, se não inclui a natureza, ela não religa a nada, não vai religar a nada. Por isso que nós sentimos assim, nós nos sentimos muito desconectados de Deus, muito desconectados, vazios, vazios de Deus. Eu creio que a gente, quando considera os animais, sente a presença de Deus, mas a gente também, quando tem essa sensibilidade ao sofrimento dos animais, é impossível que a gente não sofra junto. Ao ver animais abandonados e não podermos fazer nada, não podermos agir. Uma vez até eu desci, eu vi uma cachorra com filhote na faixa e eu parei o carro. Só que eles são tão assustados com a presença humana que eles fugiram, né? E daí poderia ter acontecido deles serem atropelados, de serem mortos. Então, a gente sofre com essas nossas incapacidades, que, até mesmo de resgatar, mas temos que ter a sobriedade, né? Fazer aquilo que está ao nosso alcance. Fazer aquilo, como São Francisco dizia, faze hoje o que puderes, o possível, amanhã estarás fazendo o impossível. E nós temos que lidar, né? Nós que temos essa compaixão animal, temos que lidar com essas situações de sofrimento, infelizmente, em que a gente não pode ter ação nenhuma, a não ser espalhar a semente do veganismo, chegar às crianças para que elas transformem esse mundo lá na frente, né? Que é uma coisa que a gente está percebendo assim, que as crianças estão vindo despertas, estão vindo assim para realmente restaurarem o mundo, a terra. E isso é a ação do Espírito de Deus, né? Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renova a face da terra. É essa terra aqui mesmo, é aqui. Tudo aqui será renovado. É uma missão que a gente não, se não realiza também, a nossa vida não tem sentido, não tem gosto, né? E saber que a mensagem, bom, a gente vai encontrar tantas pessoas aí que vão entrar em comunhão conosco e a gente vai fortalecer um ao outro. Realmente esse sentimento, não estou sozinho. É verdade. Às vezes tem aquela história, né, do copo meio cheio, meio vazio. Às vezes, até inconscientemente, né, às vezes a gente tem aquela mania de sempre querer olhar o copo meio vazio, né? A gente olha, né, ao redor, né, puxa vida, né? Tem tanta gente ainda, né, não desperto, né? Tem tanta gente ainda maltratando animais, tem tanta gente ainda nem se importando, né, com as questões, né, do planeta, né, das questões da preservação do planeta. Mas por outro lado, né, se a gente conseguir, né, olhar o copo meio cheio, né, a gente se depara, né, a gente acaba nesses acasos da vida, né, que a gente sabe que às vezes não são tão acasos assim, né, encontrando, né, pessoas que comungam, né, como você falou, do mesmo ideal, né, pessoas distantes como nós aqui, né, eu estou aqui em Sorocaba, o senhor está aí no Rio Grande do Sul, né, em breve vamos nos encontrar pessoalmente, né, graças a Deus, mas assim, a vida acaba nos unindo, né, unindo corações, unindo pessoas com o mesmo ideal, que comungam no mesmo ideal, né, e como a gente sempre ouve, né, juntos, né, nós somos mais fortes. E quando a gente fala juntos, é deixar de lado, né, essas amarras que nós ainda temos, né? Ah, porque eu sou da religião tal, eu não posso me unir
com a outra pessoa, porque eu torço pro time tal, eu não posso me unir com a outra pessoa. Enfim, a gente precisa se libertar realmente disso, né? E, lógico, cada um, todos se respeitando, né? As ideias, as particularidades, né? As individualidades de cada um, né? Mas quando temos ideais em comum, né? Como é o caso aqui dos animais, e lógico, né? Por trás de tudo isso, né? O nosso divino Mestre Jesus, que é o mesmo para todos, é o mesmo para a Igreja Católica, é o mesmo para nós espíritas, é o mesmo para os nossos irmãos evangélicos, né? É o mesmo ideal, é o mesmo ideal de amor, de paz, de compaixão, né? Então, quando a gente realmente encontra, né, essas pessoas que comungam desse mesmo ideal, né, isso nos dá um ânimo maior, né? As nossas missões, né, padre, acabam se fortalecendo, né? Tenho certeza que de vez em quando, né, às vezes pode ser se parar e pensar, puxa, né, não estou conseguindo fazer muita coisa. Eu também às vezes penso da mesma forma, mas quando a gente se une, quando a gente lembra, né, que tem pessoas no mesmo barco, né, remando para o mesmo lado, né, isso nos dá forças, isso nos dá um ânimo a mais. Eu confesso que eu fiquei muito feliz quando o senhor confirmou a vinda aqui para Sorocaba, né, estará aqui com a gente, né, a gente vai, né, por mais que a internet nos aproxime, né, virtualmente, mas nada como o encontro presencial, nada como a gente olhar olho no olho das pessoas, né, dar um abraço afetuoso nas pessoas que a gente ama, que a gente tem o mesmo ideal. Então isso nos fortalece muito. Eu confesso que da minha parte, né, como estou presidente, né, do Jefferson Sorocaba, isso me deu um ânimo muito grande, né, saber que estaremos recebendo, né, o senhor aqui, né, uma pessoa que tem feito, né, esse papel tão importante, né, de levar essa mensagem, né, essa palavra de Deus para as pessoas, tentando despertar corações, e tenho certeza que muitos corações já foram despertados pela sua palavra e muitos ainda serão. Então, né, desde já, né, acho que é uma alegria muito grande. É um presente de Natal antecipado para todos nós, saber que em breve, né, menos de um mês, a gente vai estar olhando, né, não estaremos aqui, né, cada um na sua casa, cada um na sua cidade, cada um no seu estado, mas estaremos juntos, né, comungando de um mesmo ideal, fortalecendo esses laços, e tenho certeza que tanto o senhor como a gente aqui estaremos cada vez mais fortalecidos nessa missão, né, e quando a gente esmorecer, quando a gente ficar, né, com aquele desânimo, às vezes natural, né, de todos nós, que a gente se lembre, né, dessa união, desses laços que nos unem, né, dessa energia positiva que nos une em prol da causa animal, que eu tenho certeza, né, que Jesus, nosso amigo Francisco de Assis, né, da onde estiverem, estarão dando a bênção para todos nós e todos aqueles que comungam do nosso ideal. Então, acho que para a gente encerrar, né, a noite de hoje, né, nessa mensagem tão positiva, né, do Natal, né, que o Natal propõe, né, uma mensagem positiva para todos nós, que a gente fortaleça cada vez mais esses laços e que a gente, ao se deparar, né, com um animalzinho em sofrimento, uma situação, né, às vezes que a gente não pode imediatamente resolver, mas que a gente se lembre, né, que nós temos um Pai de infinita bondade e justiça. E nós temos um divino amigo, um divino mestre, que veio para nos salvar, que veio trazer a sua palavra, que veio trazer o seu exemplo. E Francisco de Assis, né, uma grande personalidade, né, uma grande figura que esteve entre nós e que nos deixou uma mensagem de amor, de paz e de união entre todas as criaturas, entre todos nós, né, padre? Acho que, para a gente encerrar a noite de hoje, acho que os nossos, como vou parafrasear novamente a minha amiga Bárbara, lá de Porto Feliz, que os nossos corações fiquem mais quentinhos, né, às vésperas aí do Natal, né, essa data tão importante que está chegando para todos nós. É importante também, eu me lembrei de um fato da gente fazer a ceia, das famílias, né, se reunirem, os amigos, mas uma ceia que celebre a vida. E hoje nós temos aí uma infinidade de pratos, né? Pratos veganos, banquetes extraordinários. A gente pode celebrar também gastronomicamente, mas celebrar com vida. Claro que, como o Papa disse, né, a gente não ter exagero, porque isso nem faz bem também para a saúde, né? Mas, assim, aquela ceia
com equilíbrio, a família reunida na mesa. É tão bonito, né? Agradecer a Deus e rezar juntos. É uma época que toca os nossos corações, que muitas ali famílias que estão em atrito se reconciliam, porque comemorar o aniversário de Jesus é se aproximar do seu coração misericordioso, é querer ser aquela manjedoura ali, humilde, pobre, desapegada, mas é somente ali que ele faz morada, que ele repousa. Então, acho que agora... Tá certo. Padre, mais uma vez, em nome do Jefa Sorocaba, aliás, todos lá do Jefa, né, estivemos reunidos recentemente, né, no nosso último trabalho, todos mandaram um grande abraço para o senhor, né, estão mais do que felizes em saber que o senhor estará aqui com a gente. Confesso, vou revelar um negócio aqui. Meu pai, no nosso último trabalho que nós realizamos lá presencialmente, nós colocamos a oração de São Francisco, né, na sua voz, né, que agora a gente está colocando, né, para o pessoal que vai no nosso trabalho, né, quando a gente começa o trabalho, a gente coloca ali a oração de São Francisco na sua voz, né, e quando a gente fez, né, a nossa oração final ali, meu pai ficou muito emocionado, né, ouvindo a sua voz, ouvindo a oração de São Francisco, que naturalmente já nos toca, né, e ouvindo, né, na sua voz, ele ficou realmente muito tocado, mandou um grande abraço para o senhor, como todos do grupo também mandaram. Então, em nome do Jefa Sorocaba, eu quero mais uma vez agradecer, né, pela noite de hoje, por esse presente realmente de Natal para todos nós, que foram as suas palavras aqui. Agradecer por todas as palestras, né, que o senhor esteve aqui com a gente ao longo desse ano de 2022. Né, em nome do Jefa Sorocaba, gratidão realmente por tudo que o senhor fez por nós ao longo desse ano de 2022. E como um último pedido, né, prometo que é o último pedido do ano, o senhor poderia fazer a prece de encerramento para a gente, para encerrarmos aqui a nossa palestra online? Sim, com toda alegria. Bom, fico sem jeito com as tuas palavras, quero retribuir, né, com muito mais, muito emocionado desde já em vislumbrar, conhecer toda essa gente maravilhosa aí do Jefa. Isso me dá uma motivação para essa jornada indescritível. Muito obrigado. Coisas de Deus, né? Mistérios de Deus que a gente vai entender lá na frente. Então vamos fazer a oração pela libertação animal. Pode fazer já? Pode fazer. Então vamos nos colocar na presença do nosso Deus, com o nosso coração, com a nossa mente, com todo o nosso ser, sentindo esse Deus nos inundar com sua paz, com sua energia, com sua força. Nós nos colocamos aqui como protetores dos animais, protetores também dos nossos irmãos, dos seres humanos, dos irmãos humanos. Afinal, todos nós precisamos um do outro, dos nossos irmãos humanos e nossos irmãos animais. Senhor, nosso Deus, Criador de todos os seres, e que estás presente em todas as criaturas, com muita confiança, fé e humildade, nós, protetores dos animais não humanos, queremos pedir pela libertação de todas as tuas criaturas escravizadas pela crueldade humana. Invocamos teu Espírito Santo para que ilumine o coração de toda a humanidade, toque suas consciências e faça despertar o sentimento precioso da compaixão, conforme a temos na tua palavra e nos ensinamentos de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que todo ser humano consiga progredir na espiritualidade de Francisco de Assis,
que chamava toda criatura de meu irmão e minha irmã, reconhecendo assim tua presença nos mínimos seres e te louvando por tê-los criado. Purifica, Senhor, o coração humano da ganância, da indiferença e da gula, que transformam a vida de muitos dos teus filhos num tormento sem fim. Dá coragem àqueles e àquelas que despertaram, para que não desanimem quando o reino da impiedade parece ser soberano. Fortalece-nos sempre na firme esperança de tuas promessas, principalmente daquelas que afirmam um mundo novo de justiça e paz, onde tua criação, libertada do pecado e da morte, experimentará da liberdade dos filhos de Deus. Ouve o clamor que ressoa em cada lugar onde uma criatura inocente tem sua vida ceifada para alimentar os vícios terrenos. Nós confiamos e acreditamos firmemente que nossa prece chegue até o teu coração e possamos, ainda em nossa existência, testemunhar o cumprimento de tuas promessas. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Padre Paulo, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela noite de hoje, por essa palestra maravilhosa, por essa bênção, né, que o Senhor nos deu a todos nós humanos e aos nossos irmãos animais também, que também são filhos de Deus e merecem o nosso carinho e o nosso respeito. A vocês que nos acompanharam na noite de hoje, quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, aqueles que forem assistir num outro momento, né, que sejam abençoados, iluminados cada vez mais pelo nosso Mestre Jesus, pelo nosso Pai maior. Um Feliz Natal a todos, que Jesus esteja presente, não só no coração de vocês, mas principalmente em suas mesas, hoje e sempre. Grande abraço, pessoal, até semana que vem, na nossa última palestra do Jefa Sorocaba em 2022. Tchau. Feliz Natal. Feliz Natal a todos.